Olá, pessoal. No vídeo de hoje, ficaremos soluções para a atividade 19 do módulo 4 de estruturas de armazenamento estáticas. No enunciado da atividade 19, relata que desenvolva um programa que receba uma letra e, em seguida, uma palavra de até 50 caracteres. Seu programa deverá informar quantas vezes a letra aparece na palavra. Então, nesse caso, se a gente recebeu a letra A, e a palavra paralelepípedo, então a gente vê aqui que o A aparece duas vezes, então ele está relatando aqui na saída. A letra A aparece duas vezes. Agora, se a gente recebe um A maiúsculo na paralelepípedo, ele está informando que a letra A aparece zero vezes. Já o O, se a gente recebe o O, ele está informando aqui que o O na palavra orangotango aparece três vezes. Então é isso. A gente precisa receber uma letra e uma palavra de até 50 caracteres e informar quantas vezes aparece. Então, a primeira fase aí seria fazer a nossa coleta dos dados de entrada. Então, vou definir aqui a palavra de até 50 caracteres, então ela vai ter que ter 51 posições, e uma letra. Como é uma palavra, eu posso utilizar o próprio scanf aqui para pegar essa palavra. Só que ele está pedindo primeiro a letra, né? Então vamos pegar aqui a letra, por cento C, comercial, letra, e depois vamos usar um por cento S aqui para pegar a palavra. Provavelmente a gente vai ter um problema aqui do enter ser, ao pegar a letra, talvez ao apertar Enter, o Enter seja inserido na palavra. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Por isso que é sempre bom a gente testar para ver se está funcionando esses dados de entrada. Então vamos fazer o teste aqui para ver se vai precisar do Flush ou não. Então só vou pegar os dados e vou exibir os dados para ver se está tudo ok. Vou compilar e executar. Então vou digitar aqui uma letra A e a palavra casa. Então veja que a palavra realmente não foi armazenada, porque quando a gente dá um enter aqui, ele armazena o enter como se fosse um string. E aí como é que a gente pode solucionar isso? Deixa eu ver se isso vai se repetir com o gets também, ou o gets vai eliminar esse só em termos de curiosidade mesmo. Então, letra A também, opa. Mas a gente viu também, né, que eu fui apertar enter e acabei apertando duas vezes, mas a gente viu que também tá se repetindo, né? Então, se eu colocar aqui a enter, o enter também já é armazenado ali na pauta. Nesses casos, eu preciso limpar esse buffer de memória. Flush std. Então, vou usar a função flush std e a partir daí, se a gente digitar o enter e a palavra lá casa, não limpou. CtrlS. Ah, tá, pessoal. Ignora esse teste todo no início aí, porque a gente usou %C aqui, né? E é %S para a palavra. Então, bora voltar de novo aqui a verificação sem o flush. Então, se a gente compilar e executar, então, A e a palavra casa. Então, nesse caso, ele não está pegando o enter. Já está funcionando normal para o scanf. Deixa eu tentar isso com o Gets. Eu acho que com o Gets iria ter esse problema. Vamos ver. Então, com Gets, A, Enter, e aí sim a gente teria esse problema do Enter estar sendo armazenado na palavra. Então, aí a gente precisaria flush style. Limpar o buffer de memória. E se a gente executasse de novo agora com Get, A, apertei Enter, casa, e aí veja que agora sim armazenou.
Então é isso. A gente, em algumas situações, a gente vai precisar limpar esse buffer de memória para que o enter não entre dentro daquela sequência, como se fosse a string. E aí, para isso, a gente pode usar o flash start. Só que, como é uma palavra, eu vou usar o scanf para delimitar ali que não vai ter espaço. E aí, nesse caso, eu não preciso do flush para esse caso específico. Deixa eu ver que está funcionando normalmente. Agora vamos para a parte de análise do problema. Então, tem uma letra e tem uma palavra. E eu preciso contar quantas vezes essa palavra se repete. Então, eu vou ter que ter uma espécie de contador ali para entender quantas vezes essa palavra se repete. Como é que vai funcionar isso? Então, imagina que a gente tem aqui uma string, né? No caso, vão ser 30, vão ter 50 posições, né? Segundo o nosso 50 letras, né? Então 51 posições. Aqui, né? E a título de ilustração, a gente tem 10 posições, seriam até 9 letras. E a gente vai ter uma variável letra lá. Então, se tem armazenado dentro da minha string valores, por exemplo, ah, acho que nem vai caber aqui, né? É, tá aqui já um barra zero. Então, se eu quero, e aí aqui dentro tem uma letra, por exemplo, a letra A, então eu quero saber quantas vezes essa letra se repete aqui dentro da minha palavra. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar em cada uma das posições e verificar se o elemento que está aqui, ou seja, a gente sabe que não é o símbolo, né? É o valor da tabela ASCII. Então, se o valor da tabela ASCII que está armazenado aqui é o mesmo valor que está armazenado em letra, porque isso vai dizer que é a mesma letra. Cada vez que a gente encontrar, a gente vai ter que contar uma unidade a mais. Então, nesse caso aqui, a gente teria duas vezes, né? Duas posições. O resto da palavra aqui também não teria, não se repetiria o A, então a gente realmente teria, para o exemplo também uma palavra completa, duas o resultado como duas vezes, né, que se repete. E aí, como é que a gente faz isso na prática? A gente vai precisar de um laço de repetição, e aí eu vou precisar de um contador, onde esse contador ele começa da primeira posição e ele vai até o final da palavra. Então, palavra na posição conte, enquanto a palavra na posição conte for diferente de barra zero, o meu contador ele vai ir sendo incrementado. Só que toda vez que ele rodar, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se aquela posição da palavra é igual à letra específica que foi digitada. Se for igual, ou seja, se naquele índice ali, né, nessa posição do meu vetor, for o elemento que tiver lá for igual ao elemento que tiver na variável letra, que é um caractere, isso significa que eu encontrei uma letra igual, e aí minha quantidade deveria ser adicionada uma unidade. E no final, basta exibir essa quantidade, de acordo com o padrão que está sendo descrito aqui, né? E aí, qual seria esse padrão? A letra por cento %C, porque ele vai variar essa letra, né? Então, de acordo com o conteúdo que está em letra, aparece uma quantidade de vezes, que nesse caso, por cento %D para a quantidade. Então, essa seria a solução aí para o nosso problema em questão. A gente contaria quantas vezes essa letra está, né, é igual a cada um dos símbolos da palavra e a partir daí a gente faz a exibição. Nessa questão teve um fator mais simples aí, que foi o seguinte: a gente não precisou repetir ou não precisou considerar letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, para o A maiúsculo aqui,
a solução não iria considerar o A maiúsculo como um A minúsculo. Então, é para dizer que se eu tenho uma palavra com símbolos, com letras minúsculas A, e eu estou procurando a letra A maiúscula, eu vou dizer que ela está presente 0 vezes. Poderia ser que a questão pedisse para a gente considerar tanto letra maiúscula quanto minúscula. E aí a gente precisaria fazer uma padronização, por exemplo, setar essa letra sempre para minúscula e setar todos os valores aqui, todas as letras maiúsculas para minúsculas. E aí a gente teria tanto a palavra minúscula quanto a letra minúscula, ou vice-versa, né? Setar tudo para maiúsculo para fazer a verificação. Mas nesse caso não foi, o problema não descrito não precisava dessa não, o problema descreve que não deveria considerar, né, letras maiúsculas e minúsculas como iguais, então facilita a solução. Então, se eu coloco agora paralelepípedo, pípedo, então veja que a letra A aparece 2 vezes, conforme a gente tem aqui na solução. É, um segundo que caiu energia aqui em casa. Então ficou. Por isso que o segundo monitor desligou aí e apagou para você. Mas a gente vê que a solução aqui ela está funcionando, né? Para a segunda situação aqui, então se eu coloco o A maiúsculo, então A maiúsculo para a palavra paralelepípedo, então a gente vê que o A maiúsculo aparece 0 vezes. Então, essa solução seria, de fato, uma solução viável e bem executada para resolver esse nosso problema em questão, né? Que não considera letras maiúsculas e minúsculas como iguais. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.